Olá, tudo bem com você? Neste vídeo eu quero fazer uma breve reflexão a respeito de um tema que tem sido alvo de controvérsias, especialmente porque envolve crença, envolve convicções religiosas, e a gente fala isso com todo respeito. O assunto que eu vou apresentar aqui eu quero fazê-lo com todo respeito para com aqueles que pensam de modo diferente, que é o tema do dom de línguas. Os pentecostais acreditam que o batismo com o Espírito Santo ele se manifesta. Pelo menos boa parte dos pentecostais pensa assim, que o batismo com o Espírito Santo se manifesta quando a pessoa passa a falar línguas que eles chamam de estranhas. É bom dizer que na Bíblia a palavra estranhas é estranha, a Bíblia, né? Não aparece ali no original. Na verdade a tradução mais apropriada seria estrangeiras, uma língua conhecida, porém estrangeira, estranha para aquele que fala, mas não para aqueles que estão ouvindo. Em algumas passagens a palavra estranha sequer aparece, foi uma adição dos tradutores para facilitar talvez o entendimento, mas acabaram talvez com isso complicando um pouquinho, né, a compreensão dessa verdade, dessa doutrina que tem que ver com os dons espirituais. De fato, o dom de falar outros idiomas ou dom de línguas, ele está presente na Bíblia, ele faz parte do pacote de dons que Jesus concedeu à igreja para a pregação do Evangelho. O contexto sempre basicamente tem que ver com pregação do Evangelho, alcançar pessoas de outros idiomas, de outras culturas. Então tem o dom de profecia, tem o dom de curas, o dom de ministério como de pregar o Evangelho, o dom de, enfim, vários dons, a lista é grande, e entre eles está o dom de línguas. Eu entendo que se nós lermos com atenção basicamente 2 capítulos do Novo Testamento, as dúvidas elas desaparecem. Um deles, que é básico, é Atos capítulo 2, ali está a narrativa feita por Lucas a respeito da recepção do dom do Espírito Santo, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo e aproveitam uma grande oportunidade missionária, que foi a pregação do Evangelho ali em Jerusalém, quando a cidade estava em festa, portanto estava cheia de pessoas que vinham de outras localidades e poderiam depois levar essa mensagem às suas respectivas localidades. Eu vou ler daqui a pouquinho esse texto. E o outro é 1 Coríntios capítulo 14, em que Paulo ele coloca ali pingos nos is, em que Paulo ele normatiza a questão desse dom, especificamente o dom de línguas, que se for lido também com muita atenção, com cuidado, as dúvidas a respeito desse assunto, dom de línguas, acabam sendo dirimidas. Eu vou permitir que a Bíblia fale, tá? Eu vou ler aqui esses 2 textos para você, ou pelo menos parte deles. Você fique à vontade para depois ler na sua própria Bíblia os capítulos 2 de Atos e 14 de 1 Coríntios. Depois dessa introdução que eu farei aqui com a Bíblia, eu vou colocar nesse vídeo também um trecho de uma participação do Dr. Rodrigo Silva, que é doutor em arqueologia e também alguém muito conhecido porque tem um programa na TV Novo Tempo, o Evidências, um grande amigo meu, uma pessoa que realmente é um grande estudioso da Bíblia, da história e de outras áreas do conhecimento, inclusive das línguas originais como o grego e hebraico. E depois, finalizando esse vídeo, eu quero mostrar para você uma manifestação recente, atual, do verdadeiro dom de línguas, o que aconteceu na vida de um jovem estudante de teologia adventista lá do Instituto Adventista Paranaense, que fica pertinho de Maringá, no Paraná. Portanto, eu te convido a assistir até o fim esse vídeo, porque você verá aqui uma explicação tremenda do Dr. Rodrigo Silva, inclusive feita numa igreja pentecostal. Ele fez com todo respeito, com todo carinho pelos irmãos pentecostais, e eu creio que foi muito bem compreendido. E no fim, repito, esse testemunho maravilhoso desse jovem estudante de teologia. Eu vou ler para você aqui agora algumas partes do capítulo 2 de Atos, que diz o seguinte, né, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bem, aqui está então a narrativa, né, do Pentecostes, da recepção do dom do Espírito Santo. Vamos ver como esse dom se manifestou então no momento em que foi necessário. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu.
quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Já começa aqui o texto, então, deixando bem claro que as pessoas que estavam ali representando várias nacionalidades, portanto, vários idiomas, passaram a ouvir os discípulos falar na sua própria língua. Eram línguas compreendidas, eram línguas que existiam. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? De novo, o texto deixa claro que eram línguas conhecidas. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, que eram novos convertidos de outras culturas, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? 3 vezes o texto aqui afirma que eles estavam compreendendo porque eram línguas que eles conheciam, suas línguas maternas. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros e diziam assim, né? O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Bem, aí o apóstolo Pedro diz aqui, verso 14, que então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os e pregou um lindo sermão. Veja que, se Pedro é o pregador, por que os 11 também se levantaram com ele? Simples, Pedro pregava num idioma, provavelmente o seu idioma, é o idioma dele, e os 11 traduziam para as demais línguas presentes ali, para as demais nacionalidades presentes ali. Enfim, o sermão aqui foi tão poderoso que, se você ler até o final do relato aqui, vai perceber que naquele dia 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja, se converteram, aceitaram Jesus como o Messias, o Salvador de Israel, o Salvador da humanidade. E perceberam que, de fato, os discípulos, longe de estarem embriagados, estavam pregando a verdade sobre a palavra de Deus. Este, portanto, é o verdadeiro dom de línguas. Toda vez que o dom de línguas se manifesta na Bíblia, ou é para confirmar a conversão de pagãos, para que sejam aceitos pela igreja, como acontece lá em Atos 10, em outros momentos na Bíblia, ou então, como é o caso quase sempre, num contexto de pregação do evangelho, para alcançar pessoas que não conhecem a mensagem, pessoas que não falam o idioma daquele que está pregando e nunca, num contexto apenas de uma igreja que fala a mesma língua, ali se manifestarem dons estranhos. Claro que tem dom de língua estranha. Claro que tem aquele texto em que Paulo diz que foi até o 3º céu e ali ele ouviu a língua dos anjos, né? E tem pessoas que dizem então que a língua que falam, essa língua estranha que se manifesta em algumas igrejas, seria então a língua dos anjos. Só que esquecem que o mesmo apóstolo Paulo, quando voltou dessa visão, diz que não é lícito ao homem falar essa língua. Portanto, quem fala a língua e diz que essa língua é dos anjos, está cometendo um ato ilícito, porque Paulo diz que não é lícito aos homens falar a língua dos anjos. Bem, eu vou ler agora para você capítulo 14 de 1 Coríntios, porque aqui Paulo, ele como que normatiza o uso dos dons espirituais, especificamente o dom de línguas, porque a gente percebe aqui que parece que estava havendo um problema realmente lá na igreja de Corinto, aliás, uma igreja bem problemática, vários problemas se manifestaram ali de ordem sexual, comportamental e, curiosamente, também nesse aspecto aqui do dom de línguas, que percebe-se estava sendo mal utilizado. Então Paulo diz aqui no capítulo 14, depois de termos passado pelo 12, em que ele fala que são muitos os dons, os ministérios, mas um corpo só, que é a igreja. Capítulo 13, que antecede o 14 aqui, que ele fala que o amor é o mais importante de todos os dons, que mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valeria. E note que quando Paulo diz isso, ele está afirmando que não fala, porque ele fala assim, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu não seria nada, não valeria nada. Portanto, ele não falava a língua dos anjos. Se ele falasse e não tivesse amor, ele está dizendo aqui, então, seria algo inútil. Ele termina o capítulo 13 dizendo que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. Ele prepara o caminho, você percebe? Nessa pregação dele aqui, no capítulo 12, no 13, ele vai preparando o caminho para então chegar no capítulo 14 e colocar ordem na casa. Ele fala assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais.
mas principalmente que profetizeis. Paulo aqui mostra que o dom de profecia é maior do que os demais, embora alguns invertam a ordem e achem que todo mundo tenha que falar línguas como se esse fosse um dom mais importante. Mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, porque quem não entende a língua dele realmente está ouvindo mistérios. Eu não sei falar japonês, se alguém começar a falar em japonês comigo agora, para mim vai ser um mistério total. Mas o que procura, ou o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. Que Paulo já começa a esboçar, então, aonde ele quer chegar, né? Que haja intérprete, que haja interpretação, que haja entendimento. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que... Agora Paulo vai fazer uma analogia bem interessante aqui com uma orquestra, né? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Percebe que claro o texto? Porque estareis como que se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Portanto, as línguas devem ser compreensíveis, são um código de comunicação. Não pode ser uma coisa totalmente desconectada de lógica, de racionalidade. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim, nesse sentido que a língua é estranha ou estrangeira. Se eu falo um idioma que a pessoa não entende, para ela a minha língua é estranha, é estrangeira. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar ou traduzir. Porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, porque eu não vou compreender, né? Ou a pessoa não vai compreender. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Bem, aí lá adiante, ele fala assim no verso 19: prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Ele continua dizendo aqui no verso 23, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Não é verdade? Se nós entrássemos numa igreja e todos estivessem falando uma língua estranha que ninguém entende, ao mesmo tempo, numa balbúrdia, seríamos chamados de loucos, né? É uma coisa estranha, realmente. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Aí na sequência aqui, Paulo começa então a dar uma série de recomendações que, se fossem seguidas corretamente, o dom estranho de línguas que estava acontecendo lá, essa manifestação estranha do dom de línguas, ela cessaria. Quer ver por quê? Ele diz assim, no verso 27, verso 26 ainda, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 4, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Veja só que interessante. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação, e ele começa a descrever aqui a questão da profecia, mas o que me chama a atenção aqui é o fato de que Paulo, ao normatizar o dom, ele diz que falem no máximo 2 ou 3 e um de cada vez, não ao mesmo tempo, e que haja quem interprete o que está sendo falado.
E ele então, no verso 33, diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Ele quer que nós prestemos um culto racional e que as pessoas possam entender para serem edificadas com as palavras que estão sendo proferidas. Portanto, fica aqui mais uma vez a recomendação de que, se você tiver dúvidas sobre esse assunto, estude especialmente o capítulo 2 de Atos. Ali a clareza é total, ali o dom verdadeiro de línguas foi manifestado. As contrafações são derrubadas quando você estuda, então, o dom verdadeiro na Bíblia. Assista agora na sequência a explicação que o Dr. Rodrigo Silva deu naquela igreja de irmãos pentecostais e, em seguida, o testemunho do nosso jovem estudante de teologia que experimentou na vida dele o verdadeiro dom de línguas. Que Deus o abençoe e o ajude a desenvolver seus dons para a pregação do Evangelho. A pergunta que eu quero falar para você é o seguinte: como você é muito estudioso, admiro seu conhecimento, nós sabemos que a Bíblia, em alguns pontos, ao se tratar do que você acabou de falar da língua estranha, né, o derramamento do Espírito Santo em Atos, lá diz, né, que falaram em dons de línguas, ela diz que essas dons de línguas não eram estranhas da forma que a gente, assembleanos, fala, eram idiomas. Em Coríntios, Paulo trata desse assunto também, e eu tenho alguma dúvida na questão da Bíblia, porque contanto que a Bíblia que a gente lê, ela tem a tradução, não é exatamente original do hebraico. Na Bíblia, dá alguma brecha, alguma porta para a forma que a gente crê, a fé que a gente tem no dom de língua estranha, da forma inteligível como ela é pronunciada, ou não, pelo seu conhecimento? Para ser assim, ético e coerente, como eu falei, eu tenho que ser oportuno sem ser oportunista, eu tenho que respeitar o púlpito onde eu estou. É óbvio que eu não falo línguas como a glossolalia, mas eu tenho que dar uma resposta primeiro pentecostal e depois o meu parecer, senão fica só o meu lado. Então eu vou dar a resposta pentecostal, que todo mundo já sabe, é chover no molhado, mas só para vocês verem, né? A resposta pentecostal, ela diz o seguinte: que o falar em línguas estranhas é o falar em mistérios. É aquela pessoa que fala entre ele e Deus, é o falar em mistérios, e que Paulo ali em Corinto não proibiu, apenas colocou uma organização num dom que estava bagunçado, tá certo? E que o dom de Atos, você não pode isolá-lo ali, porque você também tem o final do Evangelho de Marcos, que diz que em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, etc, etc, etc. Você tem a palavra glossa. E que o próprio Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então, tem a língua dos anjos, né? Essa é a explicação mais tradicional, e muitos irmãos pentecostais, quando estão ali, estão no êxtase do Espírito e sentem que querem falar línguas, e eu tenho que respeitar a fé dele, porque ele está fazendo aquilo com sinceridade do coração dele. Quem sou eu, Rodrigo Silva, para falar você não tem Deus na sua vida? Ainda que eu discorde teologicamente de você, eu não tenho essa autoridade, por favor, não é a sua intenção. Como eu falei com ele aqui, eu sei que não é a sua intenção, mas eu estou falando de propósito. Não tentem arrancar de mim algo que Deus não me deu a prerrogativa para fazer. E vou falar uma coisa até polêmica. Eu espero que não me apedrejem por isso. Alguém pode estar até no paganismo, que eu não estou autorizado por Deus a dizer que aquela pessoa está entregue ao diabo. Porque às vezes a pessoa está no paganismo por ignorância. E eu dou o exemplo bíblico do que eu estou falando. Naamã veio, foi curado por Deus, e quando ele voltou, o que o profeta Eliseu aconselhou? Quando ele falou, eu tenho um problema, que lá tem a hora de adorar o Deus. O que o profeta Eliseu falou? Não vai ter problema, não, pode continuar. Na hora que o rei fizer a oferenda, você adora o seu Deus. Até na Bíblia nós temos às vezes alguma diferença de usos e costumes. Paulo, por exemplo, achava que não devia comer a carne sacrificada a ídolo. Não, Paulo achava que não tinha problema comer carne sacrificada a ídolo. Daniel não aceitou comer a carne do rei. E são dois homens de Deus. Então, olha, usos e costumes. Eu tenho igreja Assembleia de Deus que as mulheres não cortam o cabelo e não usam joias. Aqui eu sei que vocês já usam. Então, quer dizer, a gente tem que entender que eu tenho que ter a minha convicção, ela não pode ser baseada no achismo, nem do assim diz o pastor, mas a minha convicção tem que respeitar o que pensa diferente de mim, tá certo? Então, eu já coloquei que tem essa diferença, eu coloquei a posição oficial pentecostal. Como eu, Rodrigo, interpreto?
Eu acredito no dom de línguas, mas eu, pela minha leitura, de maneira muito respeitosa, irmãos, eu entendo, não sou o dono da verdade, que o dom de línguas que Deus prometeu à igreja seriam línguas humanas, idiomas humanos. Que a palavra que aparece ali é glossa para idiomas humanos. O único texto que Paulo fala de falar em línguas dos anjos, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Tem alguém que fala inglês aqui? Bem? Vem aqui para frente, por favor, um pouquinho. Quem consegue traduzir bem inglês? Então, tenha medo não, gente. Quem consegue traduzir? Delmar? Tudo bem, qualquer um que fala... Está vindo aqui? Pega o microfone, por favor, meu irmão. Está no seu bolso aí, né? Tá, você tem um outro microfone com você? Empresta esse microfone para ele aqui, pastor. I would like to ask you to translate to the people a little testimony that I would like to give to them. Eu gostaria de testificar curto testemunho para os irmãos. When I was studying theology, quando comecei a estudar teologia, I saw in the Bible that God promised to give gifts for His people. Eu vi na Bíblia, eu vi que a Bíblia prometeu dar presente aos seus filhos, dádiva aos seus filhos. And I honestly made a prayer to my God. E eu honestamente orei ao meu Deus. I told to my God, I need to learn English. E eu falei para o meu Deus, eu tenho que falar inglês. Please, God, give me the gift of tongues. Por favor, Deus, me deu o dom de línguas. The same gift of tongues that you gave for the apostles during the time of the Pentecostals. O mesmo dom de línguas que você deu aos apóstolos durante o Pentecoste. But the problem is that I didn't have time to study English and to pay for a great course of English because it was so expensive. Mas eu não tinha o dinheiro porque era muito caro para pagar um curso de inglês. And do you know about the word colporteuring? Did you heard about the word colporteuring? Colporteuring, colportagem. No? Colporteuring is to sell books on door by door. Comportagem é o mesmo que dizer que sell books, livros, door by door, porta a porta. And I was knocking at the door of old lady trying to sell my books. E eu bati na porta de uma senhora para vender livros. After made my prayer, remember that. After made my prayer. Depois que eu pude orar. And I request God, I would like to have the gift of tongues of the book of Acts because I need to preach in English. Depois que eu orei e falei que eu tenho que falar inglês. And this lady told me, unfortunately, I cannot buy your books. E essa senhora falou que infelizmente ela não poderia comprar os livros. But I have here that my nephew left at my home a book of English for you. Mas eu tenho aqui um livro em inglês que eu deixo para você. There was a course of English of Reader's Digest magazine. Era um curso daquela revista Seleções. And I received as a gift from a pastor a Bible in English, a Revised Standard Version.
And I received from a pastor a Bible in English. E eu recebi do meu pastor uma Bíblia em inglês. That night, I put on my knees Aquela noite eu me ajoelhei and I praised God because I received the gift of tongues. porque eu recebi o dom de línguas. Just me and the Holy Spirit and the books. Só eu, o Espírito Santo And the books e os livros during 20 days. durante 10 dias. 20 days, 20 days. When I was coming back to school, Quando eu estava voltando da escola, a long way of 24 hours since Belo Horizonte to Salvador, longo caminho de Belo Horizonte to Salvador, Belo Horizonte para Salvador. the driver asked us, please, we have someone here that could speak English. O motorista perguntou, por favor, tem alguém aqui que sabe falar inglês? I rose up my hand, Eu levantei a minha mão and I thought to myself, what am I doing? e eu What I'm falei, eu estou fazendo, eu estou falando. No, what I am doing. O que eu estou O que eu fazendo? estou fazendo? And at the bus, there were two Muslim girls. E no ônibus existiam Duas meninas muçulmanas dois meninos muçulmanos that don't speak Portuguese. que não falam português. I preached for her during 24 hours of the street. Eu orei por eles. Preguei. Eu preguei por ele, Para elas. preguei para elas durante 24 horas Along the way, durante a viagem. durante a viagem. Obrigado. Só para terminar, eu preguei para essas meninas em inglês todo o tempo. Elas aceitaram Jesus e daquele tempo até agora eu nunca tive uma aula de inglês. Eu tenho o dom de línguas. Não estou falando isso para exaltação própria, não. Eu acredito no dom do Espírito. Eu tenho o dom de línguas. Deus me deu, mas não para minha exaltação, não para o meu envaidecimento, não para minha edificação, mas para pregar o Evangelho. Porque graças a Deus já preguei em vários lugares. Inclusive eu estava pregando na Nigéria esses dias e tinha um homem sentado assim, desse tamanho, quando eu sabia, era um dos reis da Nigéria. Então eu acredito, é assim que eu interpreto o dom de línguas. Mas, mesmo que eu não fale línguas estranhas como os irmãos, isso não significa que eu não os considere sinceros a Deus na oração de vocês, que a minha oração foi muito sincera a Deus. Ficou claro isso aqui? Eu gostaria de chamar agora aqui à frente o Antônio. Encontramos? Bom dia, Antônio. Quantos aqui na igreja conhecem o Antônio? Temos bastante pessoas. Quantos sabem o testemunho que o Antônio viveu aí no final do ano passado? Quantos já o ouviram contar? Temos aqui. Bem, eu acho que agora é um momento assim que realmente os irmãos ficarão impressionados com uma história de milagre incrível que o Antônio pode vivenciar no final do ano passado. O Antônio é aluno do 4º ano de teologia. No 3º ano de teologia, os alunos costumam sair para a prática pastoral. Aqui no IAP, todos os alunos eles têm aulas práticas desde o 1º ano. Mas é no 3º ano, né, Antônio, que saem para essa igreja, estão aí numa média de 3 meses. E o Antônio ele pode viver uma experiência incrível nesse momento. Só que eu vou economizar aqui a minha fala e vou dar o microfone para ele poder contextualizá-los algo que ele viveu. Bom dia, Gisele. No mês de setembro do ano passado, meus colegas e eu fomos enviados para o evangelismo. O evangelismo é um requisito prático do teológico, em que o aluno fica 3 meses numa cidade, desenvolvendo um trabalho da pregação do evangelho.
E eu fui para Pato Bragado. Pato Bragado é uma cidade do interior, aqui no oeste do Paraná, uma cidade de colonização alemã, bem organizada. E lá fui eu, com o coração transbordando de expectativas. Inexperiente, porém, bem treinado e orientado pelos professores. Quando eu cheguei lá, percebi que as minhas expectativas começaram a ser frustradas, porque a realidade é totalmente diferente da que eu estava acostumado. Até então, o povo, eu via que era muito fechado, uma cultura totalmente diferente. Para tu teres uma ideia, às vezes eu saudava, cumprimentava, e o pessoal não respondia. Eu dava o benefício da dúvida, né? Pensava assim, não, talvez eu como tenho um português meio enrolado, talvez eles não estão percebendo bem. Vou tentar desenhar um pouco mais as minhas palavras, né? E ainda assim, não. Um dia eu fui para o banco, em lugares públicos, assim como o banco, lá eu encontrei uma senhora. Enquanto eu entrei tranquilamente, ela ficou apavorada, segurou a bolsa, né? A bolsa dela. E o gerente lá do banco falou, fique tranquila, ele é um cliente já assíduo daqui. E ela ficou assim meio rosa, né? Ficou vermelha. Uma cidade bem conservadora, era uma cidade, né? muito conservadora, né? Eu tinha um prós, porque eu gosto de coisa séria também, né? E o contra é que eles usavam a cultura, e principalmente o idioma, como um bloqueio, como uma barreira para mim. E estava muito difícil para mim, muito mesmo. Eu lembro que na primeira semana eu recebi a visita do meu professor para a área de teologia aplicada, e na despedida ele me orientou, me deu a seguinte orientação que eu levei a sério: Antônio, trabalhe duro e a despeito das situações adversas, não largue mão da sua comunhão com Deus. E aí eu orava a Deus pedindo que Ele me mostrasse o quão real é sua presença e a atuação poderosa do Espírito Santo. Em minha mente veio de forma muito forte o texto famoso dos métodos de Cristo. E eu me perguntava como eu vou misturar-se com esse povo que não quer que eu chegue perto. Como eu vou suprir as necessidades se eles acham que eu não tenho nada para dar? Como eu vou granjear-lhes a confiança se eles só desconfiam de mim? E como eu vou convidá-los então, se nem o primeiro passo da misturação eu consigo dar? Junto com você tinham outros amigos, outros colegas, eles também enfrentavam a mesma dificuldade? De forma geral, não apenas pela tua nacionalidade, pela tua cor, mas de forma geral lá era um local conservador, Sim, não é? eu penso que não é questão de nacionalidade, nem cor. Ok. Porque eles estranham até um brasileiro que não faz parte do... né? E talvez se eles fossem também no meu país, o pessoal iria estranhá-los, né? Peso embora não iria retalhá-los assim. Em que momento você quebrou essas objeções? Olha, eu passava pela praça da cidade e encontrei 3 senhores e eu resolvi ousadamente sentar perto deles. E quando eu sentei, eles levantaram e começaram a falar em alemão. Falei, meu Deus, mas como pode, né? Interessante, eu comecei a entender o que eles falavam. Eu fiquei impressionado e sorria para eles, só que eles pensavam que eu estava sorrindo porque eu era bobo. Só um detalhe, irmãos, para quem não conhece a história, é uma cidade típica de alemães, e lá eles costumam falar em alemão. Você alguma vez ouviu o idioma, se familiarizou, consegue compreender? Qual que é o seu idioma nativo? Meu idioma nativo é quimbundo, e o nosso idioma oficial do país é português. Então você fala esses 2 idiomas? Ah, sim. E você já havia conversado em alemão, já havia percebido isso? Aqui é que está a história, irmãos. Né? Nós vivemos... Esse é o momento do milagre. Se atentem a isso. Eu nunca estudei alemão, nunca falei alemão. Até hoje eu não falo alemão. Foi quando eu olhei para eles sorrindo, porque eu estava entendendo o que eles falavam para mim. É que eles conversavam entre eles, e um deles ousadamente perguntou para mim em alemão: e aí, desculpa a expressão, mas eu não me ofendo. E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui nessa cidade? E eu respondi em alemão. E você entendeu que eles estavam falando em alemão? Eu entendi. Naquele momento você achou que eles estavam falando em alemão? Houve alguma suspeita? Será que eu estou entendendo direito? Você compreendeu que você estava entendendo? Naquele exato momento eu pensei, será que eles estão falando inglês ou português? Nenhum desses dois idiomas eles estão conversando. Eles estão falando alemão. E eu estava impressionado porque eu estava entendendo o alemão. E o Espírito Santo falou de forma muito forte na minha mente: fala com eles. E eu me perguntava, mas como eu vou falar se eu não consigo falar o alemão? Foi quando o Senhor dirige a pergunta para mim:
E eu respondi em alemão. Ele ficou assim, Mein Gott, Schwarz sprechen Deutsch. Meu Deus, um preto falando alemão. Eu fiquei impressionado porque a confirmação de que eu estava falando alemão vinha deles. E você ficou feliz também? Eu fiquei feliz, claro. E não te ofendeu o fato de eles te chamarem de preto? Não, eu estava feliz porque o processo da misturação estava começando. É o que eu queria, misturação. Havia algo maior por detrás, né? Ok, eu estava ali com uma proposta de oferecer-lhes o Evangelho. E a partir dessa conversa, portas se abriram de maneira muito segura. Esse povo podemos ter dificuldades no começo, mas eles são muito bem confiáveis. Portas se abriram, eles próprios me ajudaram com o envolvimento da igreja mais próxima da cidade, me ajudaram no desenvolvimento de todo o trabalho que eu fui lá fazer. E uma coisa interessante, nós conversávamos antes, eu e o Antônio, e esses colegas, novos colegas que você havia feito, né, que até o momento eles levantaram do banco, saíram, desprezaram, de repente eles te acolheram e eles simpatizaram muito com você. E quiseram te levar para vários lugares, você se tornou muito conhecido, muito popular na cidade, né? Sim. Qual foi o primeiro lugar que você foi, ali por intermédio deles? Eles me levaram para conhecer uma professora de alemão, Terezinha Euler. E eles se impressionaram porque o alemão que você falava era um alemão raiz, digamos assim. Eles chamam de Hochdeutsch. O Hochdeutsch, eu nem sabia o que era o Hochdeutsch, né? Eu fiquei aprendendo depois. O professor, parece que, eu estou vendo que ele tem cara de alemão. Eu acho que ele entende. O Hochdeutsch é o alemão, eles diziam para mim que era o alemão raiz lá da Alemanha, né? O alto, né? Do alto padrão. Então, o impressionante para eles era ver um negro falando alemão e o alemão do alto padrão. Eu creio que isso é capacitação do Espírito Santo. Eu creio nisso, E você entendeu, então, naquele primeiro momento, vocês ficaram ali conversando em torno de quantos minutos? 15 minutos. 15 minutos de conversa e você compreendia perfeitamente e tudo falando em alemão. Sim. Impressionante, né, irmãos? E eu fiz um trato com essa professora de alemão. Eu falei, eu vim me candidatar para ser teu aluno, você vai me ensinar alemão. Ela falou, mas você já fala alemão. Eu falei, não, mas eu preciso aprender a gramática. E em troca disso, eu quero também ser teu professor, porque eu sou professor. Eu sou professor de Bíblia. Meu professor me disse que eu era professor de Bíblia, não é mesmo? E ali nós trocamos fizemos esse intercâmbio. Ela me ensinou alemão, gramatical, na gramática, e eu lhe ensinei a Bíblia. E aí as coisas fluíram. Muito bom. E o Antônio teve uma experiência incrível. Ele foi convidado para o evento da cidade. Ele se tornou muito popular em toda a cidade, porque ele era o negro que falava alemão. E todos queriam vê-lo, né? Ele se tornou atração ali. Inclusive, o Antônio foi chamado para um dia em que havia um evento na cidade. E ele foi chamado para falar em alemão na igreja luterana da cidade. Eles contam um pouquinho para nós como foi essa experiência. Eles estiveram comemorando os 501 anos de reforma. E eles me convidaram para falar para mais da metade da cidade. A cidade tinha cerca de 6 mil habitantes. E aí eles me convidaram para falar em alemão. Eu comigo assim, meu Deus, eu não sei falar alemão. Mas esse povo não entende que ich spreche kein Deutsch, né? Eu não sei falar alemão. E ele falava, não, mas você vai ter que discursar em alemão. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser, faz de novo. Imaginem a sensação dele, né? Porque ele não tinha certeza de que ele falaria alemão, ele não compreendia. Então, assim, houve esse lado humano teu. Como que foi esse momento? A princípio, eu também me questionei. Mas quem sou eu para questionar um Deus que faz até uma jumenta se comunicar em linguagem humana? Será que não poderia ele fazer um homem se comunicar num outro idioma, pese embora nunca ter aprendido antes? Eu creio no poder e na atuação do Espírito Santo. E naquele momento, o Antônio teve uma oportunidade muito grande. Ele falou, aproveitando as circunstâncias, sobre Lutero, né? Como a Bíblia foi o coração da reforma luterana. E eu compartilhei com eles essa mensagem para a honra e glória de Deus. E com isso, portas se abriram. Muitas pessoas vieram participar do evangelismo, que estava tão difícil, não é mesmo, Antônio? E como resultado, muitos aceitaram ser discípulos de Jesus através do batismo. E lá começou uma nova igreja adventista do sétimo dia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Antônio, pelo teu testemunho. Tenhamos um bom sábado.